Eu quero, primeiramente, louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, presidente também desta convenção, pastor Roberto José, a sua esposa, a irmã Iraci, toda a sua família, né? Que temos um carinho especial por ele, pela família e também já por esta igreja, que consecutivamente estamos vindo aqui participar desses eventos tão especiais que Deus tem abençoado. Ao nosso presidente, pastor José Carlos de Lima, nós também louvamos a Deus pela vida dele, pelo trabalho e a liderança que tem desenvolvido à frente da Almadene, bem como também da igreja que pastoreia e da convenção que preside, sendo também da nossa mesa diretora da CGADB. Deus abençoe pastor Zé Carlos, e também ao nosso presidente, pastor Percy. Eu louvo a Deus pela vida dele e está à frente daquela convenção, daquele estado ali no Paraná. Deus continue lhe dando graça, êxito no seu ministério, na sua vida de ministro e também como presidente daquela obra, fazendo o trabalho do Senhor. Queridos, a todos os demais obreiros, a minha saudação. Nós vamos ler a palavra do Senhor, já estamos de pé. Tiago, capítulo de número, Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Vamos ler essa passagem bíblica. Versos 51. Lucas, capítulo 9, versos 51. Estaremos lendo até o verso 56. Vamos começar do 49, fica melhor. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa ou expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Podeis tomar assentos. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida de todos que estão nesta escola. E nós iremos trazer a palavra de Deus nesta oportunidade. Pastores, eu louvo a Deus pela vida de cada ministrante, de cada pastor que está aqui e dos que passaram ministrando a palavra de Deus. Mas nesta tarde eu quero falar sobre unção mal direcionada. Unção mal direcionada. Vou dizer, no 3, vamos repetir bem forte para memorizar. 1, 2, 3. Eu quero também falar do pastor Altair Germano. Ali está o pastor Altair Germano, que é um amigo e que tem escrito bons livros e tem se dedicado aí também na parte da manuscritologia e da dedicação da palavra de Deus, defendendo um texto que eu também sou a favor, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, e que tem produzido materiais bons para a edificação dos obreiros, da obra do Senhor Jesus, e preparando novos obreiros para a obra
do reino de Deus. Altair Germano, Deus lhe abençoe, sucesso, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos falar sobre isso, unção mal direcionada. Existem coisas que elas estão sem utilidades porque elas estão fora do seu devido lugar. Não que elas não prestem, não que elas não tenham a sua eficiência, a sua eficácia ou o seu resultado positivo. Jesus disse em João, aliás em Mateus 5, quando a gente lê do 13 até o 16, ele falou da luz em um lugar inadequado. A luz debaixo do alqueire. A luz, ele diz que ela tem que estar no velador para que todos a vejam e para que ela possa produzir o seu brilho. Então existem coisas que elas estão fora do lugar. E quando a gente fala sobre coisas fora de lugar, existe também a unção que está fora do lugar. A unção que é inadequada. A unção que é inadequada. E quando nós atentamos para isso, nós podemos dizer que quando o poder de Deus, ou a autoridade espiritual do obreiro, ela não é moldada pelo caráter de Cristo, pela santidade de Cristo, nós corremos um sério risco, porque quando se tem unção sem cruz, unção sem um novo nascimento, unção sem transformação, pode-se ter um obreiro que ele terá, entre aspas, uma unção dominada pela ambição, dominada pelo egoísmo, dominada pela prepotência e pelo egocentrismo. Então é muito perigoso, porque essa unção fora do caráter de Cristo, ela é prejudicial porque ela distorce o propósito da fé, da teologia, do texto bíblico. Então nós temos que ter todo o cuidado com essa questão. No livro sobre o treinamento dos 12, Alexander Bauman, esse livro é muito importante, se depois os pastores puderem leiam essa obra. Porque ali ele mostra que Jesus pegou 12 homens e investiu nos 12. Só um não prestou, porque um tinha problema de caráter. Mas também todos os 12 tinham defeitos. Mas Jesus não deixou de usá-los por terem defeitos. Mas todos foram moldados segundo o caráter de Cristo Jesus. E o grande problema hoje é que nós temos muitos obreiros. A princípio é uma vantagem, mas por outro lado, a grande pergunta pertinente é: estão sendo moldados pelo caráter de Cristo? Qual é essa unção que está sobre este obreiro? Porque o problema não é só ter a unção. A gente diz, se encha da unção, pegue a unção, tome a unção. Mas a unção, ela é perigosa na vida de quem não é convertido. A unção, ela é perigosa na vida de quem não é convertido. E quando ela é mal direcionada, o problema ainda se torna maior. Eu quero prefaciar nesse introito dizendo 3 nomes que fizeram uso da unção de modo mal direcionado. E às vezes a gente olha para esses personagens da Bíblia e a gente nunca para pensar na unção que estava sobre eles e que eles começaram com a fonte certa da unção, mas a canalização da unção estava errada. Por exemplo, quando nós lemos Juízes 14:6, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de quem?
De Sansão. Pregue comigo. Se apoderou de quem? De Sansão. Mais uma vez. Se apoderou de quem? Aonde era que estava a unção? Vamos lá. Onde estava a unção? Em Sansão. Só que depois, a mãe e ele que tinham voto de Nazireu, o negócio estava certo. Mas depois ele viu que a unção impressionava. E ele começou a brincar com a unção. Começou a exibir a unção. Começou a usar a unção para ter charme. Eu já vi muito pregador que ele faz charme. E vocês acham vantagem no charme que ele faz. Exibindo a unção. O Sansão, ele usou unção para atrair mulher. Sabiam dessa? Usou a unção para atrair. Brincou com a unção diante de Dalila. Onde é que está teu segredo? Ah, me amarra. Bota trança. Brincando. E ela, pois lá vem os filisteus, Sansão. Aí ele, vem para cá. Unção. A unção era correta, mas quem estava direcionando a unção estava fazendo como? Vamos lá, pregue comigo. Estava fazendo como? Errado. A unção de Sansão, ela era para vingança pessoal, exibição de poder, impulso emocional. E ela estava sendo usada para decisões carnais. Se você pegar do capítulo 14 até o 16, você vai ver que Sansão canalizou a unção que Deus deu de forma errada. Unção não é troféu para ninguém exibir ela. Unção não é instrumento para você exibir que tem poder. A unção é para você ter a ciência que é capacitado para fazer a obra de Deus. Eita glória! O problema de Sansão não era a ausência de unção, meus irmãos. Mas era o governo e o controle dele próprio. Tem obreiro que diz que é usado por Deus, mas ele não tem controle em nada. Nem na emoção, nem na fala. Vocês já viram aquela história? Fulano, rapaz, é usado por Deus. O problema dele é que o impulso dele, ele falta é ser crente, meus irmãos. Porque Deus não tira o teu impulso, eu vou falar isso, mas quando o Espírito entra, ele te controla. Eita, glória a Deus. Dá só um pouquinho de retorno, filho, porque minha garganta está ruim esses dias. Segundo, Saul. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, verso 6, verso 10, a Bíblia diz que Saul foi ungido. Quem ungiu Saul? Quem ungiu Saul? Samuel. Samuel ungiu Saul, está lá no 10 primeiro. E Samuel derramou o azeite da unção sobre Saul. E o Espírito do Senhor entrou nele e ele profetizou. Rapaz, sinceramente, eu sou de Deus mesmo. Eu sou de Deus. Agora eu fui ali e orei. Fulano de tal
Fui curado, eu sou de Deus. Eu sou homem de Deus. Ele venceu a primeira batalha, aí ele disse, eu sou ungido. Só que depois a unção de Saul, isso aqui é sério, a unção de Saul, ela foi substituída pelo ego pessoal. Saul era um tipo de líder que fazia programa para atrair os seus liderados. A unção de Saul, ela passou a ser usada, queridos obreiros, para o domínio pessoal de herança familiar. Ele disse para Jonatas, tu não tem vergonha? Amanhã esse Davi vai mandar em nós. E ele achava que a unção nele é para matar quem se intrometesse no seu caminho. A unção na vida de Saul, ele que era ungido foi dominado pelo ciúme. Não suportava ouvir quem era melhor do que ele. As mulheres cantaram, Saul feriu os seus e Davi. Mas quem era o rei? Ele podia ter ferido só um, e Davi 100.000. Mas quem Deus tinha colocado na cadeira era ele. E as mulheres não desprezaram, as mulheres disseram, o Saul feriu os seus, mas ele tinha cadeira. O Saul era o rei, Davi não era o rei. Porque tem gente que está na cadeira, mas ele quer tudo. Ele não quer que o outro tenha nem um nomezinho pequeno. Rapaz, e quando Deus te der a posição, fica tranquilo, pode ter o Davi, pode ter o Joabe, pode ter o Josué, pode ter o Eliseu, mas quem Deus colocou foi você, rapaz. E Davi só pode ser alguma coisa quando você chamar ele para a batalha. Quem foi que chamou Davi para o palácio? Vamos lá, quem tem boca? Quem chamou Davi para o palácio? Então pronto, irmão. O Davi podia ser o melhor guerreiro, mas quem era que estava no trono naquela hora? Quem chamou Davi? Quem botou ele para lutar contra Golias? Então pronto. Mas o problema é que quando você está no trono e a unção já está diabólica, qualquer um que assovia mais bonito do que você quer matar. Agora vamos analisar aqui, prestem bem atenção. Irmãos, quem pegou o vidinho de azeite e foi lá, olha o tamanho dele. É bonito. Irmão, não adianta a gente negar. Isso impacta. Eu sou negro. Até meu pastor presidente, pastor Raposo, diz, rapaz, não diz isso não, pai. Eu disse, não, mas eu digo, não é me rebaixando não, que eu sei do que Deus me deu. Eu digo é o seguinte, é porque o Samuel pegou o azeite, e quando ele viu o tamanho dele, cabelão bonito, altura zona, né, assim. Eita, rapaz, dá um reizão. Rapaz, isso aí dá um reizão. Eita, é assim. Irmão, sou filho de pastor. Aí, o irmão, o primeiro campo que meu pai foi ser pastor,
Aí o outro pastor lá, que o pai substituiu, era um brancãozão. E aí ele foi na casa de uma irmã e disse: você já sabe quem é um pastor que vem para cá? Aí a irmã disse: não, pastor, sei não. Pois é, a convenção está mandando. Lamentavelmente vocês agora não terão mais um pastor branco. Aí a irmã disse: se é, pastor? Disse: é. Ele é preto, preto, preto. Aí eu disse, aí pronto, depois a irmã contou para o meu pai, disse: pastor, aí pronto. A gente, irmão, é iludido com essas coisas. Tamanho, não é assim? Título. Doutor fulano. Resolve nada. Nadinha. Só zoada. Pronto. Teve um campo que meu pai substituiu um pastor. Aí a irmã disse: pastor, nosso pastor aqui é professor de inglês. E aí o pai era, irmão. Era professor de inglês e... é um brancão também, pastor. Aí pronto, aí o pai disse: pois é, o tanto de garrafa de pitu e de cachaça que eu estou tirando aqui, que ele bebia. Às vezes você tem muita teologia, mas não tem a espiritualidade verdadeira. Às vezes você tem muito título, mas não tem a unção verdadeira. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você prega e Deus faz um milagre. Ei! Aleluia. Aleluia. Se Deus não me deu oportunidade para me matar 10.000, só deu 1.000, mas tem coisa que Ele dá mais do que 10.000. Ele deu o trono para Saul. Meu Deus do céu. Ele deu o trono. O grande problema é que a gente quer comer tudo sozinho. É assim ou não é? Pronto. Deixa eu contar aqui. Eu li no livro, me foge aqui o nome do autor agora, mas naquela época, na China, tinha grandes imperadores. E saía um que era um general e assumia o império. Só que todo general que assumia, tinha um no meio que matava traição. Porque cada um queria um poder. Aí um entrou e foi muito inteligente. Um entrou e disse assim: olha, eu sei que vocês vão me matar também, porque todo general que assume o império morre. Vamos fazer o seguinte: tu quer ser general? Ele disse: quero. Tu quer ser o imperador? Quero. Tu também quer? Quero. Mas não dá para nós tudinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou repartir o bolo para todo mundo. Aí nunca mais mataram. Mas eu quero comer só. Mas eu só estou com 1.000, mas está com a cadeira. O Davi tinha matado, as mulheres cantando, mataram quem? Era só, pronto, era canção. Aquilo entrou nele. E o homem que estava na unção do azeite, 16:13 de 1 Samuel, e o espírito mau. Eita! Aí chega, ele fez careta quando disse. Se apoderou. Eita, meus irmãos, pastores. E quando o espírito mau entra, ninguém segura mais. Ele passa por cima. É um trator que mata. Ninguém pode cantar melhor, ninguém pode pregar melhor, ninguém pode falar melhor. Rapaz, o que é teu é teu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vira aí para o teu pastor que está ao teu lado e diga: o que é teu é teu. Diga aí para ele: nós não somos rivais não, rapaz. O que é teu é teu. Se tu matou 1.000 e eu matei 10.000, é tudo para a glória de Deus.
Porque deixa eu dizer uma coisa. O pastor que está aqui no campinho mais pequeno, e o presidente aqui, pastor Roberto José, nós estamos trabalhando para uma empresa só. Ninguém aqui vai crescer mais do que outro lá no céu. O mesmo trabalho que eu estou fazendo, lá no mato tem um pregadorzinho dizendo Jesus salva. E eu estou na capital, Jesus salva. E tu está na universidade, Jesus. Então nós trabalhamos para o mesmo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 5, 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Oh, aleluia. E se você está numa área maior do que a minha, não é que eu sou melhor do que você. Porque olha para mim, a gente tem isso nesse nosso conceito. O irmão fulano de tal está ali, irmão, porque Deus foi com a cara dele. Não bote isso na sua mente, não. Deus não vai com cara de ninguém, Deus vai com quem é fiel. Está lá em 1 Coríntios 4, verso 2. Requece dos seus obreiros que se achem. Às vezes tu tem tudo, mas não é fiel. É covarde. É traidorzinho. É falso. Elogia a gente na frente. Mas quando sai, quer que aquele nego se lasque. Eu tenho raiva dele. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você prega e Deus faz um milagre. Oh, irmão, estou sentindo a presença de Deus. Pastor Percy pregando aqui, eu olhando para ele. Ele está inspirado. Está no óleo, né? Porque o Russell Shedd, ele dizia, as lutas do dia a dia faz a mensagem ficar melhor. A gente pensa que a gente vai visitar uma irmã, quando chega lá, a irmã está contando um monte de problema, aí quando a gente chega em casa, aí abre a Bíblia e diz, olha o problema que ela te contou. Aí fica até melhor a mensagem para pregar. É assim, pronto. Mas é bom, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema, se Deus te deu só 1000, mas quem ia levantar Davi, quem era, gente? Não, quem era que ia botar Davi? Era Deus. Olha, aqui tem, aqui no pastor Roberto José, para o Brasil Deus tem levantado tantas pessoas, tantos talentos. Eu tive lá agora, lá na Alemanha, com um pastor. Eu fui pregar em outro evento, ele estava lá também. Aí pronto, aí ele contando, elogiando esse homem. Rapaz, eu achei vantagem. Fala bem dele. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ele só disse assim, meu pastor. Eu disse, é mesmo. Mas é bom. Irmão, eu estou aqui. Só Deus sabe por que eu estou aqui. Aí eu disse, mas o que é, irmão, né? Não vou contar. Mas é ruim, irmão. É ruim, chega dói dentro da gente, não é assim? A gente vai na casa dos crentes, irmão, o que a senhora tem, que não foi mais na igreja? Pastor, tem umas coisinhas lá. Irmão, mas a gente, é um negocinho difícil. Pastor, a gente adula, né, assim? Vai, pronto, irmão, mas está difícil, o que é? Aí, não vou lhe falar, não. Um dia, aí é que termina de matar, não é assim? Negocinho pesado. Esses dias mesmo, irmão, eu até disse para minha esposa, rapaz, esses meses para mim está pesado. Está pesado. É luta, aí pronto, é uma historinha aqui, é outra ali. Aí pronto, aí você fica ruim. O Saul começou a estar no cargo e ele tinha unção. Tinha unção, não tinha? Mas a unção dele agora era para quê? Vamos, diga, a unção dele era para quê? Para matar. A unção dele era para quê? Para perseguir. Olha o tanto de sacerdote que esse bicho ruim não matou, meus irmãos. Unção canalizada de modo errado, ela é perigosa.
O Davi dizia, majestade, quando encontrava ele, de vez em quando, de longe. Porque dessa gente tu tem que ficar de longe. Pertinho ele mete a faca. Fica de longe. Davi sentou na mesa e ele disse, é hoje. Aí pronto. Se ele não tivesse, pronto. De longe ele disse, majestade, eu sou simplesmente um cão. Quem sou eu, majestade? Majestade. Para ele entender que Davi não queria nada com ele, Davi foi para a terra dos filisteus. Mas o homem que estava no cargo e na unção, ele não deixava. Enquanto um dia ele disse para o exército dele, vocês não prestam, eu dou terra para vocês, eu dou casa, eu aumento o salário de vocês, eu aumento a renda de vocês, e vocês não me entregam o filho de Jessé. E todo o exército se calou, porque o exército sabia que Davi era um bom soldado. Eu vou falar do último. Primeiro eu falei de quem? Sansão. Vamos lá, bem forte. Primeiro, Sansão. Segundo, Saul. Ô irmão, quando a unção, ela é para proteger o meu ego, é para proteger a minha família, é para proteger o meu pedacinho de terra, essa unção não presta mais. Essa era a unção de Saul. Agora vem o Davi. Olha, eu só estou falando de homem bíblico. Se você pegar o capítulo 11, 12 de 2 Samuel. Mas se você pegar o capítulo 16, verso do 7 em diante, 13, 14, você tem agora o privilégio que Samuel tem. Vai e unge um dos filhos de Jessé. Aí passou o menor. Aí ele disse, ninguém senta, ninguém come, enquanto o menor não chegar. Aí chega o menorzinho. Na hora que ele entra, ele não vê aparência, não vê nada, Deus é quem diz, este é o homem, pode ungir. Aí derramou o azeite sobre a cabeça dele e pronto. Davi ficou ungido. Quando Davi recebeu a unção, lá vai, meu irmão, matando o gigante, matando o filisteu. Para onde ia, tinha vitória, se conduzia com prudência, unção. Agora, prestem bem atenção uma coisa. No meio da jornada, Davi canaliza a unção de modo errado. A mulher bonita, o reino já forte, tranquilidade. Pode ir, Joabe, para a guerra. Aí pronto, chazinho da tarde, passear no palácio, né? Fazendo charme. A mulher, eu li um autor judeu que disse que a mulher se posicionou num ângulo que era para ele ver que ela também não valia nada. A Batseba não prestava não. Ela está na genealogia porque Deus é bom. Mas olha, aí ela pronto, se posicionou. Aquele negócio dele passear não foi só um dia não. Vários dias. Muito cuidado, pastores. Passeiozinho em academia é perigoso. Não é que ela faz pecar não, mas é um ambientezinho bom. As amizades. Muito cuidado, passeiozinho. Conversando com a amiga. Batendo papo. Davi foi passear. O rei ungido. Escolhido. Passeando. Chá da tarde. E ela lá tomando banho. Só que ela tomava banho, porque naquele tempo não tinha chuveiro. Então eu entendi que ela metia a coisa na lata, mas ela fazia o charme dela. Ela fez tanto charme que ele ficou louco. Ele ficou tão louco, ungido, que ele disse, quem é aquela mulher? Se informa, ele mandou, como se fosse um rapazinho novo, paquerador. Rapaz, mas que tem coisa, né, assim? Paquerador.
Musculozinho bem feito, né? Camisetinha. É assim. Uma irmã disse para um pastor: pastor, seus cabelos são tão lindos. Aí ele foi lá na barbearia e disse: tira todinho, irmã, tira. Rapa! Rapa, tira! Para mim não fazer a irmã pecar. Aí vai. Que a irmã. Que é assim, porque às vezes tem um cabelo que nem o meu, ela vai dizer, né? Mas aí vai pro outro. Aí era um pastorzão brancão, bonito, cabelozão grisalho. Ela disse: pastor, seus cabelos são lindos. Ele disse: aí é? É. Aí foi lá, manda rapar tudo. Deixa pelado. Mas ficou feio. Deixa assim mesmo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escutem bem. Eu pergunto aqui aos senhores: Sansão era ungido? Vamos lá. Sansão era ungido? Pecou? Brincou? Se exibiu? Cheio de unção? Irmão, nunca... Olha, eu venho para cá, quando eu subo para um púlpito desse, aquela ali, eu sou casada com ela há 32 anos. Eu não subo aqui sem comunhão com Deus. Eu não subo aqui para ter aplauso. Eu não subo aqui para ter nome. Eu subo com uma responsabilidade de entregar a palavra para corações serem mudados e impactados pelas Escrituras. Eu não venho para cá com charme, não. Eu nunca preguei ficar assim, fazendo charme. Aleluia. Rapaz, faz isso não. Aleluia. Entendeu? Pronto, fazendo charme, andando no púlpito assim. Irmãos, olhem para cá. Muito cuidado com isso. Davi era ungido ou não era? Sansão era ungido? Vocês viram que Sansão vai usar a força dele para dar presentes no enigma que ele faz. Isso aqui, eu estou falando hoje para nós porque você diz assim: o fulano é muito ungido, mas unção sem caráter vai acabar em coisa que não vale nada. Davi, ele agora começa a ser displicente, negligente, e começa a usar unção para fazer sexo. Manda buscar ela. Aí alguém diz: ela é casada, mulher de um soldado teu, Urias, o Eteu, e era um baita de um soldado. Mas a loucura e a sede, e agora achava que tinha um poder: eu posso ficar com a mulher que eu quiser. Manda buscar, é minha. Ela chegou, deitou com ela, dormiu com ela, o ungido do Senhor. Foi para casa. Ela mandou um recado: eu estou grávida. Mas quem tem poder e está na unção sem a direção de Deus, começa a política. Pronto, vamos fazer o seguinte: Joabe, manda Urias aqui. Ele veio. Ele disse: eu vou fazer ele dormir com ela e todos vão pensar que ela está grávida de quem? Pronto. Aí quando ele chegou, pronto, botou comida real para ele, botou tudo. Aí diz: vai para a tua casa. Quando amanheceu o dia, onde era que estava Urias? Aí ele disse: rapaz, eu mandei para a tua casa. Olha que soldado. Majestade, como é que eu vou para casa? O Senhor que é o nosso rei. Como é que eu vou para minha casa comer, dormir, ficar com a minha mulher, enquanto o exército do Deus vivo está na batalha e a arca do Senhor? Use a unção que Deus te deu para honrar o nome de Deus na terra. Aleluia. E calabás. Pastores, eu perguntei para o meu genro, eu digo: pergunte para o pastor qual é o tema. Aí disse: não, lá o tema é livre.
E eu gosto quando a igreja dá um tema. E eu disse para Deus, meu Deus, o que eu vou falar em Abreu e Lima? E passei dias. E o Senhor falou comigo. Fale da unção mal canalizada. O que tem de escândalos no Brasil, com o nome de ungidos, pastores, que estão como Sansão, brincando com a unção. Desvio de finalidade da unção. A unção de Deus na tua vida não é para te fazer ter agenda, não é para te fazer famoso, não é para te exibir na terra. A unção de Deus na tua vida oh, aleluia. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você prega, e Deus faz o milagre. Quem tem a unção de Deus? Às vezes, a igreja diz assim, alguém fala, olha, nosso pastor, ele constrói, é pregador, ele está dirigindo a igreja. Eu já vi isso. Aí quando dá fé, um irmãozinho diz assim, irmão, e o nosso pastor lá, o campo aqui não é grande como o de vocês lá onde eu moro. Mas o nosso pastor, pensa no homem de Deus. Pensa no homem ungido. Porque o lugar não traz unção. A academia não traz unção. Ninguém é contra a academia. Mas o crente tem que olhar para o pastor. Eita, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa. Na cidade, para um crente dizer assim, eu quero o meu pastor aqui. Um irmão agora disse assim, pastor, eu quase não inauguro minha loja de sapato. Ele agora disse no meu gabinete. Porque eu disse que eu só ia inaugurar com a sua presença. E eu tinha reservado um sapato para o senhor. Eu disse, era mesmo, irmão? Era. E eu ficava lhe ligando direto. Eu só inaugurei a loja quando o senhor orou. E ele me deu um sapato. Aquilo ali, irmão, para mim, imagine, tem gente que é de alto nível, tem gente que é doutor. Onde é que ele anda recebendo esse privilégio? A igreja faz aniversário nosso. E manda mensagem, irmão, eu conheço gente que é de alto nível, que no dia do aniversário dele, ele mal recebe uma mensagem da mulher dele. E a igreja é mandando, meu pastor, nós lhe amamos, queremos louvar a Deus pela sua vida. Até menino manda mensagem, é assim ou não é? Isso é unção. Quando a igreja vê que você na sua cidade é um homem sincero, é um homem de caráter, como diz 1 Timóteo 5, como diz Tito 2, sabe se portar. Sabe se portar com as meninas. As meninas brincam com o pastor, mas sabem que ele é sério. É assim ou não é? Pronto. As velhas, os jovens, os anciãos. Tudo numa sinceridade. Um dia eu fui na casa do irmão, ele me recebeu lá, aí a irmã assim. Eu disse, o que é, irmão? Se controle. Ele disse, não, pastor, o senhor está aqui. Eu disse, sim, irmão, eu só estou lhe visitando. Aí ele veio me entregar a xícara de café assim. Aquilo ali, quando eu chego em casa, eu digo, Senhor, nunca deixe eu envergonhar. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25 a 27, eu pregando aos outros, para que eu nunca seja reprovado. A igreja tem que ver que você respeita a unção que Deus te deu. Aleluia. Aí Paulo diz, eu faço o quê? Hein? Eu esmurro. Aí o Davi, na unção, pegou o
cargo, pegou a função, pegou a unção, dormiu com a mulher do soldado. Na cara dele o soldado diz: como é que eu vou deixar a arca de Deus? Irmão, isso dói. Pastor, eu confiei tanto no Senhor, e o Senhor fazer um negócio desse comigo, é pesado. A igreja que confia tanto em nós, porque tem uns faladores velhos de nós, irmão. São os satanás que estão por aí. Os aitoféis da vida. É até bom que eles existam também, para nós não ficar deitados. Porque Deus disse, o Paulo disse, Deus deixou um espinho em mim. Porque se tudo ficar bom também, a gente já fica com tanta luta, a gente ainda quer fobar. Aí Deus deixa um negocinho. De vez em quando Deus bota um negocinho na vida da gente, só para acordar a gente. É assim ou não é? Só para tu entender que tu não é nada. O Davi começou a usar unção, primeiro, para praticar atos sexuais ilícitos. Praticar política de trama. Não, aqui é o seguinte, eu vou botar ele bem aqui, bem aqui, bem aqui. Vocês já imaginaram? Eu li um teólogo que disse que quando ele pegou a carta, Joabe disse, não, que loucura é essa de Davi botar Urias aqui em frente? Ele morre. Qual foi a ideia, a imagem que agora ele tinha de Davi? Davi ficou tão saliente, irmão, tão para frente, que ele deitava a pessoa e dizia, deixa eu ver o tamanho, para ver se vive ou não vive. E tem hora que a gente esquece quem é a fonte da unção, que a gente pensa que é o dono da unção. Eita. Aí o Natan vai lá na casa dele, segundo Samuel 12. Bom dia, majestade, bom dia, como é que está? Tudo bem? Rapaz, é porque é o seguinte, veio um rico, pegou uma ovelhinhazinha, bichinha, era de estimação, todo mundo criava, tinha até um nomezinho para ela, e aí eles brincavam com a ovelhinha, e aí um amigo veio visitar um rico, o rico mandou pegar o quê? A ovelhinha do pobre, e fez o quê? A unção errada. Quem é, Natan, que eu quero matar? Me diz! Porque quando você está com a unção errada, você quer falar alto para ver se aquilo ali funciona. Porque a fala alta não muda nada. Augusto Cury diz uma coisa interessante: falar alto não é sinal de autoridade, é sinal de descontrole e de medo. Quem é que eu quero matar? É tu. Eita, irmão, agora olhe para cá, pastores. Olhe para cá. Eu te tirei de trás dos currais, de trás das ovelhas. Eu te trouxe para cá, Davi. Eu te dei a casa de Israel. Eu te dei a casa de Judá. E lá vem um pacote. E tudo que era mulher que estava dentro da casa, eu te dei também. Eu te levantei, Davi. Eu te ungi, Davi. E agora você faz isso. Ninguém viu, mas o Senhor viu. Deus vê, igreja. Oh, aleluia. Queridos, eu vou abrir aqui um parênteses. Olha onde é que eu estou aqui. Quando eu não entro em secretaria da igreja, eu quase não entro. Eu chamo a moça e resolvo no gabinete com ela todas as questões, depois passo o conselho fiscal. E quando eu chego em casa, eu digo para Deus orando: Senhor, eu te agradeço. Existem psicólogos formados que batalham a luta toda, a vida toda, para ter o que eu tenho e não tenho. Existem pessoas que lutam para ter uma posição e não têm. O Senhor está me dando. Mas eu entendo que Deus está me dando para me fazer jus ao nome dEle. A unção que Deus está te dando, pastor,
é para você exaltar o nome de Deus aonde você está. Quantos pastores não estão aqui sentados? Olhem para mim aqui, olha o que Deus fala. Você estava lá no mato, nem teu nome ninguém conhecia. Aí Deus te traz para uma igreja. Ninguém lá naquele... Olha, eu conheço pastor que nem... eu já vi pastor contar que nem as moças da igreja queriam ele quando era rapaz. Aí de repente ele se torna o pastor daquela igreja. Que privilégio. Que unção de Deus. Valorize essa porção que Deus colocou na sua vida. Canalize ela só para aquilo que é bom. Deixa eu te dizer uma coisa, sim, pastor Aziel. E aí? Quando você coloca um homem com a unção, sem o caráter, Tiago 4 primeiro. De onde vêm as pelejas e as guerras que travam nos vossos membros, senão dos vossos deleites que guerreiam em vocês? Quem quer canalizar bem a unção? Eita, vamos canalizar bem? Vamos canalizar ela bem direitinho? Pastor Zé, como é que eu canalizo bem a unção? Olhe para cá, Marcos, quando você lê a própria palavra do Senhor, Mateus 12, 20. Olha a unção de Jesus, ele aparece no cenário humano, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor, Deus está sobre. Para que ele foi ungido? Olha a unção, para que ele foi ungido? Para pregar boas novas, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Aí ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu, Atos 10, 38, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Eita unção! Eita unção! A tua unção é lá na cidade, é para você pregar para o maconheiro, para o cachaceiro, para o feiticeiro e tirar das drogas, da miséria. Aleluia. Nós vamos aqui, para me fechar. Nós temos dois nomes aqui no texto que eu li. Quais são os dois nomes aqui? Tiago e João. Vamos lá. Quem são os dois? Tiago e João. Aqui nós temos uma unção mal direcionada, porque Tiago e João eram ungidos. Vamos ver aí no texto, capítulo 9, verso 1. Leiam aí o verso 1. Observem bem o que diz o texto. 9, 1. Bem, juntos, todos nós, vamos lá. 9, 1. Como é que diz de Lucas? Lucas 9, 1. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Preste bem atenção. Tem dois termos aí. Eu vi aqui nas apostilas, muitos usando grego, eu usava muito grego antigamente. Hoje eu diminuí, não porque eu estou desprezando, todo dia eu leio. Mas você tem dois termos, dinamis e você tem exousia. Você tem virtude e você tem autoridade. Ele deu a unção para esses homens. Jesus, quando os chamou, deu a unção. Só o fato de chamar já é separar, é a unção. A unção na Bíblia, quando você olha para 1 Reis 19, Deus mandou fazer a unção de Eliseu através da própria ação de Elias, unção de profeta. Eu citei aqui alguns textos que mostram a unção de reis sendo ungidos, como o caso de Samuel, aliás, como o caso de Davi, como o caso de Saul, que na verdade foram reis ungidos. Então, toda vez que você olhar para o Velho Testamento, inclusive a unção que estava sobre um sacerdote, era unção para um trabalho específico. Aquela unção que era derramado óleo, era um sinal de capacitação e separação. Essa unção era separar para o serviço, para dizer, ele é marcado, é separado exclusivamente para a obra de Deus. Então era unção. Quando Jesus separa os apóstolos, e agora ele dá autoridade e ele dá poder.
Dinamis é a capacidade para fazer obras poderosas. Exousia é o direito de mandar, de ordenar, é a liberdade de fazer. Então Jesus deu a unção para Tiago e João. Só que tem uma coisa interessante, antes de nós chegarmos aqui. Tiago e João, além de terem a unção, eles tinham o privilégio de, em ocasiões específicas, eles terem uma intimidade mais profunda com Jesus. Mateus 17, na transfiguração, quem é que está com Jesus? Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quem é que está com Jesus? Pedro, Tiago e João. Na casa da menina que morre, quem é que está com Jesus? Pedro, Tiago e João. Não é porque eles fossem os melhores. Não. Porque Jesus disse que revelou tudo para os seus discípulos porque eram seus amigos. Mas qual era, pastor Ziel, a questão aqui? Prestem minha atenção, diga comigo, só para a gente chegar no texto. Eram ungidos, tinham poder, tiveram experiências gloriosas. Irmão, Tiago e João viram coisas tremendas, coisas poderosas. Mas de repente, Jesus levanta o rosto, Isaías 50, verso 7, e ele diz, a sua assunção, e ele diz, eu vou para Jerusalém. Quando Jesus diz, eu vou para Jerusalém, isso aqui é interessante. Primeiro, porque Jesus, ele não morreu como um acidente, uma pressão, ou algo tramado contra ele. Ele decidiu ir para Jerusalém. E quando ele decide, ele sabe que vai ter a morte, a perseguição, o ódio, e ele vai sofrer. Ele vai deixar a Galileia e vai para Jerusalém. Mas ele torna o rosto dele como de seixo. Ele torna o rosto dele decidido. E ele diz, eu vou para Jerusalém. Por que é interessante, primeiramente, a gente atentar para isso aqui, dessa decisão firme de Jesus? Porque Jesus, a Apocalipse 13, 8, ele já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então ele vai para lá. Antes dele ir, ele chama os seus mensageiros e diz assim, vão lá em Samaria, isso aqui é interessante, e preparem o quê? Pousada. Eu vou me hospedar aonde? Meus irmãos. Quem foi que disse que ia para Samaria? Vamos lá, para vocês pegarem o fio da meada. Quem disse que ia para Samaria? Vamos lá. Vão lá, meus mensageiros, e eu vou pousar em Samaria. Jesus sabia, lá em 1 Reis 17, 6, 4, 10, que a Samaria tinha raiva de quem? E no período interbíblico, isso aumentou mais por causa do exclusivismo judaico. Quem piorou mais foram os judeus. Os judeus, irmão, passavam distante para não entrar em um local que tinha um samaritano. E criaram a raiva. E os samaritanos, aquela mistura do rei da Síria que ele fez com os pagãos, lado místico, étnico, religioso, eles criam mais só no Pentateuco, os samaritanos, criaram um tipo de adoração para eles, misturado com feitiçaria, misticismo, no Monte Gerizim. E aí, queriam também ser os melhores. Porque o maior problema é quando a gente quer ser o... Não, me ajude. É quando a gente quer ser o quê? O melhor. E esse negócio de unção está pegando. Porque o irmão, às vezes um pastor vem aqui pegar o microfone, aí ele diz assim, queridos irmãos, vamos ler o texto da palavra de Deus. Ele lê, ele prega, explica direitinho. Pai querido, Deus abençoe os irmãos. Aí o irmão que está sentado é seco. Sem unção. Não tem unção. Não tem unção. Aí se o outro vem
Porque tem uns, irmão, que é disparado, não tem? Tem outros que é calminho. Mas a gente está confundindo personalidades, estilos com a unção. Se eu faço, eita, Deus está aqui. Isso é o meu jeito. Mas se o irmão chegar e dizer, Deus está aqui, ele está ungido. E o outro que também fez, ele está o quê? Hein? Ele está ungido. E olhe para cá. Sabe qual é o maior problema aqui? Que é uma virtude que nós não temos mais? Digam comigo, tolerância. Vamos lá, eu vou já chegar lá. Aí Jesus manda quem? Os seus mensageiros. E diz, eu vou pousar em Samaria. Mas por que Jesus fez isso? Se ele sabia, está lá em João 4,9, quando Jesus diz, mulher, me dá de... O que foi que ela disse para ele? Rapaz, tu não tem vergonha? Tu não sabes que os judeus não se comunicam com quem? Com os samaritanos. E Jesus sabia dessa briga. Mas ele pega os mensageiros e manda lá. Diz para os moradores de Samaria que eu vou para Jerusalém, mas antes eu vou pousar aonde? Quem foi que mandou dizer? Aí Jesus mandou. Diga para ele que nós não queremos ele aqui. Manda ele passar direto. Meus irmãos, pastores, olhem para mim aqui. Eu pergunto, tinha alguma coisa em Jesus para eles rejeitarem Jesus? O que dói mais num pastor em uma igreja? Vocês já disseram o que é? Não tem coisa que dói mais na gente do que você ouvir dizer assim, pastor, a irmã fulana de tal diz que seu trabalho é fraco. Dói ou não dói? E o pior é quando você faz tudo e o povo não entende. E o pior é quando você quer ser bom e o povo acha que você é ruim. Meu irmão mandou uma mensagem para mim, disse, pastor, a família do fulano de tal não gosta do senhor. Eu disse, meu irmão, não diga isso. Pois é, não gosta não. Eu disse, meu irmão, eu fiz tudo por esse rapaz. Quando ele morreu, até seguro de vida eu paguei. Pois é, pois não gosta não. Aí eu fiquei mole. Eu disse, meu Jesus, eu fiz tudo. Até para o culto fúnebre, quase não sai de lá. Dói ou não dói? Dói. Só que preste bem atenção. Jesus foi o que aqui em Samaria? Rejeitado. Vamos lá, ele foi o quê? Rejeitado. Diga bem forte. Rejeitado. E a pior coisa é quando você não aceita a rejeição. Porque às vezes você diz assim, eu tenho unção, não é para ninguém tocar na minha unção e nem para falar de mim. E Jesus era o quê? Jesus era o quê? E o povo quis ele? Não. Agora, eu pergunto aqui aos senhores, quando eles disseram, porque Jesus estava fazendo era um bem, quando eles disseram que não queria Jesus lá, Jesus ficou triste? Deixou a missão? Deixou de ir à viagem? Ficou lá? Ficou insistindo? Quando te disserem, pastor, nós não lhe amamos. Ô meu irmão, lamento. Que eu te amo, mas aí tu tá assim. Que Deus te abençoe. E vá comer teu feijão. Porque senão tu não vive. Porque preste bem atenção, a questão não é ser rejeitado, a questão é ser fiel. Se você é fiel ao seu chamado, se alguém não gosta de você, só por capricho dele ou dela, segue tua viagem. Levanta teu rosto e vá para Jerusalém, rapaz. Sabe por que nós pastores adoecemos? Até eu. É porque a gente não aguenta ser. Vamos, fale bem alto para me encerrar. A gente não aceita o quê? Quando alguém diz assim, fulano, tu prega ruim. Aí tu pronto, tu morre. Se acaba.
Meu Deus, não acredito. Aí é que é bom, irmão. Sabe para quê? Para tu melhorar. Vamos mudar o nosso conceito hoje? Se a cidade lá, uns irmãos na igreja não te querem, estão botando briga e tu está conquistando. Não, larga isso de mão. Meus irmãos, eu acho que chegou a hora. Eu vou embora. Eu vou embora porque vocês estão aqui. E aí quando sair da cidade, pare o carro e encosta assim perto de um pé de cajá e bata a poeira. Foi assim que Jesus ensinou? Hein? Não estão te rejeitando? Então pronto. Mas a gente fica doente. Meu Deus, eu não acredito. Estão me rejeitando e tu é melhor do que Jesus. Porque Jesus disse, eu vou só me hospedar e nem vou morar. E eles disseram o que para Jesus? Aqui não. Vá à tua viagem. Aí Jesus ficou insistindo, gente, eu sou o filho de Deus. Ficou? Eu tenho autoridade, eu tenho poder. Ficou? Eu tenho uma unção na minha vida, há uma glória aqui. Ficou? Não. Ah, então tchau. Tchau. Fiquem aí. Oh, é bom, irmão. A Bíblia é bem direitinha. E Samuel, sim, o que é? Você pode ler do 9 até o 12 de 1 Samuel. Nós não queremos mais não. Tu está o quê? Ah, vamos lá. Tu está o quê? Tu está velho. Irmão, eu pergunto, teve algum cabra macho e crente como Samuel? Nenhuma palavra dele caiu? Nós não te queremos mal. Mas o Samuel foi para casa mole, triste. Aí quando chegou lá, ele ficou tristinho. Aí Deus disse, o que é, Samuel? É, porque me rejeitaram. Ele disse, não, foi tu não, rapaz. Eles me rejeitaram, não foi tu. Porque quem manda aqui sou eu. Quem foi que te botou aí? Cadê os ungidos? Só os ungidos. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você prega e Deus faz o milagre. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastores, aí Samuel ficou, Deus levantou a moral. Deus levantou a moral de Samuel. Foi tu não, rapaz. Já pensou, irmão, Deus dizer isso? Ele não rejeitará a ti. Tu é meu. Eu te conheço. Tu és o meu escolhido. Eles rejeitaram a mim. E ainda tem uma outra missão difícil. Ele mesmo era quem tinha que escolher o próximo. Aí Samuel vai sair de cena. Oh, meus irmãos. Está lá em João 3,20, né? Quando João Batista disseram, tu tá vendo aí que o homem está crescendo? Tu foi falar o nome dele. Agora até uns discípulos teus estão te abandonando. E a popularidade desse Jesus está lá em alta. O ibope dele estourou. Ele disse, mas eu disse para vocês. Quem tem a noiva é o noivo. E eu disse que eu só sou o amigo do... Eu disse que eu só batizo. O problema, irmão, é que às vezes nós estamos pensando que nós é quem batizamos. Aí quando não dá certo, a gente fica frustrado. Eu disse para vocês. Aí Samuel botou, o Saul botou tudo. Disse, agora eu vou sair de cena. Chamou todo mundo. Meus irmãos, eu vou sair de cena. É assim que um homem de Deus faz. Mas antes de eu sair de cena, bora, Francisco, eu roubei um cabresto teu. Eita, unção. Roubou não. De que eu tomei um boi aqui emprestado e não devolvi. Também meu não. De que eu tomei um jumento. Também não. Então pronto, bora, cadê? Aí pronto, aí eles disseram, tu és sincero. Aí a terra tremeu. Aí todos disseram, tu és homem de Deus. Ei, Samuel. Samuel, aí Samuel olhou, o que é? Não deixe de orar por nós. Ele disse, não. Eita glória.
Cadê os obreiros ungidos que podem dar glória a Deus? Isso é que é unção, meus irmãos. Deus me livre de deixar de orar por vocês. Saiu de cena. Aí Jesus, olha para cá. Jesus, bora embora. Bora embora. Olha, mas o rosto dele, diga comigo, rosto de seixo. Está lá em Isaías 50, verso 7. Porque o teu rosto, pastor, tem que ser assim. Não fica... Não. Segura a conversa. Ah, vocês não me querem não, irmãos? Não vou fazer briga por isso aqui, não. O que é? Não, essa cidade não. Deus me levanta e me bota em outra cidade. Eu não vou quebrar por isso aqui. Tem obreiro que ele se apega, aí o pastor, irmão, é para tu sair daqui. Aí ele fica, aqui essa igreja me ama. Eu não posso sair daqui. 90% é comigo, mas Deus não é mais, rapaz. Cai fora! E eu vou dizer uma coisa aqui em Abreu e Lima agora, olha para cá. Eu fiz uma pesquisa. Todos os pastores que racham igreja por causa disso, ele também tem no meio dela outros rachas. Aí depois pronto, fica só ele no cantinho, ele, a mulher e 10 meninos. Com a caixinha de som, sem cadeira branca. Me querem mais não, irmão? Não, tá bom, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Pronto. Paulo chegava numa cidade e ia pregar. Ei, cai fora. Ele disse, tudo bem, eu estou pregando. Aí ele saía. Querem mais não? Tá bom. Só que Deus reservou, está lá em Atos 17. Deus reservou um dia que ele vai julgar vocês tudinho. Tá bom, Deus abençoe. Pronto. Jeremias profetizava, nós não queremos tu não, Jeremias. Aí dava murro na boca dele, ele disse, pois tá bom, já vai embora. Aí saía. É porque eu sou ungido e vocês vão pagar caro. Há uma unção forte em mim. Rapaz, te aquieta, rapaz. Ungidão. Um dia o pai disse para mim, rapaz, eu sou um homem de Deus. E aqui é um bocado de auxiliar, rapaz, que é só falando de mim. Eu disse, pois é, pai, Jesus, né? A unção sua está mais forte do que a dele. Que até um que ele investiu e orou, virou o diabo. Não foi? Aí, irmão, isso é o problema nosso. Nós não gostamos de ser o quê? Ó, se um crente diz assim, um dia um pastor chegou e disse para mim, pastor Zé, eu estou tão triste. Eu disse, o que é? A irmã fez uma festa de aniversário tão grande lá no bairro e não me convidou. Ele disse, meu pastor, rapaz, que besteira é essa? Sim, mas eu sou o pastor da área. Mas a filha é dela e o aniversário é na casa dela. Eu disse para um irmão, eu vou lá na sua casa e fale com seu marido. Aí a esposa falou, ele disse, não quero o pastor Zé lá em casa não. Quero não. Aí a irmã veio, pastor, ele não quer lhe receber. Ele disse que não é para o senhor. Eu disse, amém, pronto. Aí já estava perto do almoço, eu disse, bota, Derian, o meu almoço. Fulano não me recebeu, e há uma unção em mim, e ele está desprezando minha unção. Não, a casa é dele. Não, mas não demorou nada, veio uma provazão deles, pastor, eu preciso falar com o senhor no gabinete. Eu disse, vem, é assim. Segue teu caminho, levanta teu rosto como seixo. Olha, pastor, olha para mim aqui. Jesus levantou e disse, eu vou para Jerusalém. E levantou a cabeça. Pronto. Quando tu levanta a cabeça, pode ter um cão do lado, pode ter do outro, pode ter o faladorzão bem aqui. Você é o escolhido. Deus disse para Ezequiel, eu vou te botar no meio deles. Eles não vão te ouvir, está lá no capítulo 2 e no capítulo 3. Eles não vão te ouvir, mas tu vai ficar no meio dele como uma pedrazona. Eles não vão te ouvir, mas vão saber que passou um profeta. O quê?
Como é? Vem cá, mensageiros. Como é? Não vão receber Jesus? O quê? Aí os mensageiros, os samaritanos não querem Jesus. Aí os filhos do trovão, quem eram eles? Boanerges, quem era? Não. Jesus! Ei, Jesus, vem cá, olha para nós. Tu queres? A irmã era muita saliência. Tu queres que nós façamos o quê? Fogo descer do céu e matar os samaritanos. Há uma unção em nós. E nós vamos acabar com aquela aldeia. Jesus olhando. Rapaz, como é que pode? Irmão, tem gente que não tem noção das coisas, não. Nem Jesus, que era Jesus. Jesus fez o quê? Aí, olha para cá. Tu queres? Aí Jesus ficou assim. Aí eles criaram uma hermenêutica. Olhe para Elias. Fez fogo descer. Primeiro, hermenêutica errada. O tempo de Elias era no período mosaico. João 1,17. Agora é o tempo da graça. Segundo, o contexto era outro, era teocrático. O contexto agora era o tempo de salvar. A hermenêutica estava fora de moda. Mas sabe por que eles disseram isso? Lá no início eles receberam autor e receberam o que mais? Virtude. E eles achavam que estavam ungidos. E como eles tinham unção, podia sair matando quem eles quisessem. Vem para cá para eu encerrar. Ei, tu queres que roguemos agora para fogo cair do céu? Jesus, rapaz. Eita, irmão. Agora vamos olhar para cá. Zelo sem entendimento é estrago para a igreja. Ortodoxia sem amor. Pastor que corrige todo mundo. A irmã não pode cantar um hino que ele diz, essa palavra no aspecto semântico não está correto. Aí matou a irmã de ser alegre, de ser dinâmica. Tudo tem a hora, irmão. Quando eu estudava direito, uma professora disse assim, não fique dentro de casa usando a palavra habeas corpus, que isso é lá para o tribunal. Eu não vou ficar, Aderian, eu posso passar, se você não passar eu vou impetrar aqui dentro de casa. Irmão, tem homem que até dentro de casa ele é antipático. Umas palavronas, um gestozão. O Senhor quer que nós façamos fogo descer do céu. Olha para cá. Eles confundiram a unção que eles tinham. Eles achavam que era para matar quem contrariasse os planos deles. Pastores, Deus não te dá unção para matar ninguém. Eu prego dízimo na igreja, eu prego oferta. Tem um cara na internet aí que critica. Eu prego. Agora eu nunca digo para um crente que não dizima ou que não dá oferta, eu vou orar para o fogo descer do céu, desgraçado, e te matar, porque há um óleo sobre mim. Não, faça isso não. A tua unção hoje é diferente. Quando eles disseram, o Senhor quer, ele disse, se calem. E os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito sois. Agora olha para cá. É tão bom a Bíblia, eu pergunto, Jesus tirou eles dois do colegiado? Não. Porque o Tiago mais o João, quem foi que pediu o primeiro lugar?
Hein, quem foi? Senhor, se o Senhor puder. Porque eles foram logo antes do outro discípulo. Aí Jesus, não, tá bom, fique tranquilo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Quem foi que primeiro bebeu o cálice dos apóstolos? Quem? Tiago. Tudo que Tiago era, Tiago deixou de ser. Tiago deixou de ser para frente. Tiago deixou de querer fogo do céu para matar os outros. E quando ele foi para ser morto, irmãos, Eusébio de Cesareia diz que Tiago ia numa tranquilidade tão grande que ia evangelizando o rapaz que ia matar ele. E no meio do caminho, o rapaz olhou para ele e disse, que tranquilidade é essa? Que calma é essa? Ele disse, o Nazareno. Oh, aleluia! O Nazareno me ensinou. Aí pararam no meio do caminho e ele disse, orem por mim. Eu quero aceitar esse Nazareno. E ele aceitou Jesus. E morreu na paz. Porque é isso que o Evangelho faz. Então deixa eu dizer uma coisa. Olhem para cá. Quando você tem a unção, perguntaram para Abraão Lincoln. Disseram, Abraão Lincoln, tu és um tipo de governo que os teus inimigos você usa de diplomacia. Não, você tem que matar eles. Aí Abraão Lincoln disse assim, e quando eu torno eles meus amigos, que são meus inimigos, eu não destruo eles? Tu quer destruir o auxiliar mais ruim da tua igreja? Torne ele teu amigo. Torne ele. Porque amanhã tinha um general que era inimigo de Abraão Lincoln. E ele convidou ele para fazer parte do governo dele. Quando Abraão Lincoln morreu, ele ficou a noite toda lá no velório dele. E próximo ao caixão dele dizia, não tem um homem, não existe um homem como este aqui, que sabe construir amizades. Tem pastor que quando sai da igreja, o prefeito está com raiva dele. O delegado está com raiva dele. Os meninos estão com raiva dele. A cidade todinha está com raiva dele. E ele não deixou amigo nenhum na cidade e nem saudade. Assim já é demais. Então escute, por quê? Porque ele vive pedindo fogo para cair do céu. Eita, meus irmãos. Jesus corrige eles. E Jesus mostra que evangelho não é para matar. Evangelho não é para destruir. Evangelho é para salvar. Deixa o povo te ver na cidade, não como quem faz fogo cair do céu para matar, nem como pistoleiro. Deixa te ver como homem suave, homem de paz. Eu finalizo dizendo 3 coisas. A unção mal direcionada, ela quer matar os outros. Quando você lê Provérbios 24:17, ele diz, não te alegres, ou não se alegre, quando o teu inimigo cair. Provérbios 24:17, não se alegre quando o seu inimigo cair. Mateus 5:44, a lei dizia, eles falavam, odiai os vossos inimigos. O que Jesus disse? Amai os vossos e abençoai o quê? Os que vos maldizem. E orai pelos que vos perseguem, vos maltratam. Porque quem é a bênção ali é o Senhor, pastor. O Senhor é quem tem autoridade de abençoar. Esse pastor da desgraça, o Senhor te abençoe. Vai para o inferno, o Senhor te dê vitória. Sai daqui, pastor, Deus te ouça. Quem tem coragem de fazer isso? Pronto. E outra, na tranquilidade.
Eu já vi, irmão, pastor, a pessoa atacando ele, e aí xingando ele. Ele disse: está certo, meus irmãos, eu estarei orando por vocês. Aí é que eles zangam. Mas o pastor está falando na sinceridade. E 1 Pedro 3,9, olha o que diz a Bíblia: não façais injúria por mal por, antes bendizei a todos. A segunda coisa, não use texto bíblico para legalizar seu terror. Tem crente que hoje anda assustado que o pastor é conhecido como matador de crentes. Ele coloca um terror. Olha, eu orei pelo fulano, fulano morreu logo. Fulano foi falar mal de mim, está no buraco. Não use isso não. Ezequiel 36:14. Busque a ovelhinha que está quebrada. Busque a que está ferida. Oh, aleluia. E 2 Coríntios 10:4, a Bíblia diz: as armas, digam, as armas, o quê? Da nossa, não são carnais. Deus não te dá unção para matar ninguém, e nem para puxar tapete de ninguém, e nem para fazer esquema contra ninguém. O pastor Pessi pregou aqui: o Deus que te colocou é o Deus que te protege, que te dá vitória. Tiago 1:20, olha o que diz, leia aí, eu sei de cor, mas eu não vou citar para vocês. É do pastor Aziel. Olha o que Tiago 1:20 diz. Quem pode ler aí, rápido, Tiago 1:20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aleluia. Senhores pastores, eu sei que tem dia que dói em nós. Tem dia que a gente fica tão triste. A gente não espera ouvir de um obreiro que a gente ajuda, que a gente sustenta, ele dizer que a gente é ruim. Um irmão veio falar comigo: pastor Zé, eu tinha tanta vontade de trabalhar com o senhor. Eu disse: meu irmão, as portas estão abertas. O senhor, mas me disseram que o senhor é o Saddam Hussein. Eu disse: rapaz, irmão, o negócio, pastor Zé Carlos, é que tem obreiro que não quer que você diga nem desse tantinho para ele. Ele não quer que você diga que a parede está suja, lá de onde ele trabalha. Aí a gente se torna inimigo deles. Vai numa área, quando chega lá, os irmãos dizem assim: pastor, o pastor aqui não trabalha, dorme até 10 horas. A mulher não pisa no círculo de oração. No aniversário dele é uma exigência. Aí quando a gente vai falar: pastor, os irmãos estão dizendo isso aqui do senhor. É porque esses irmãos são fuxiqueiros. Eles não prestam. Não é assim? Aí a gente fica sem saber o que fazer. E eu estou, é o senhor dá ouvido a isso? Aí a gente fica. Eu disse: não, irmão, não sou Saddam Hussein, não. Meu pastor que me apresentou, ele disse que quando o cabra é mais ruim, parece que o povo gosta mais dele. Porque quando a gente é bom, irmão, fica ajeitando, eles acham ruim. Olha, eu achei bom esse tema, porque até hoje eu também estou precisando ser curado. Porque é coisa, irmão, que a gente escuta. De gente que você ama e faz tudo por ele, quando dá fé lá atrás, ele está no grupinho. No grupinho. E quando o obreiro é assim: irmão, e como é que está o homem lá? Esse aí pode largar de mão. Irmão, tem obreiro que não te elogia. Irmão, como é que está o pastor Aziel? Eu não digo nada.
Aí a pessoa já entende, não entende? Então escute o que eu vou dizer aqui para os senhores. Não use texto para aterrorizar ninguém. As armas da nossa milícia não são, mas eu tenho o último recado. Obreiro que coloca a unção correta, ele está em qualquer lugar, mesmo que não amem ele. Oh, aleluia. Paulo disse: ainda que vocês me amem menos, eu vou amar mais. Aleluia. Sabe por quê, pastores? Deixa eu dizer uma coisa. Se nós formos inflamados e infectados pelos venenos deles, nós não vamos entrar na terra prometida. Moisés era homem de Deus, mas o povo fez Moisés errar. Na angústia, na pressa, a pressão. Tem dia que é tanta pressão. Por que o senhor não faz assim? Por que o senhor não bota desse jeito? Ó, o fulano está falando, olha para cá. E se tu não se acalmar, tu erra. E quando você erra, ninguém fica ao teu lado para te ajudar. Mas olhe para cá. Primeira coisa, canalize a unção de modo correto. Como? Deus te deu unção não para matar. Eita glória. Pega na mão desse santo aí e diga: a tua unção, rapaz, não é para matar ninguém. Diga aí, não é para matar ninguém. É, pastor Ziel, mas lá tem um Tobias, lá tem um Sambalate, lá tem um Gesem, tem? Lá tem um Alexandre. Mas Paulo disse assim: um Alexandre, Timóteo, me causou muito mal. Ô bicho ruim. Eu sofri, Timóteo, mas eu já entreguei ele. Para quem? Então, pronto. Eu entreguei ele para Satanás. Porque de Deus ele não é. Pronto. Botei no endereço dele. Pronto. Já está no endereço certinho. Pronto. O Demas, 2 Timóteo 4,10. O Demas amou o presente. Porque se você for parar por causa de gente ruim, teu ministério não vai para frente. E outra, pastor, nem toque no nome dele. Se ele for ruim para ti, tem dia que a gente quer falar no púlpito, tem dia que a língua coça para falar o nome dele. Esqueça ele. Siga teu ministério. Substitua o Judas e deixa o Matias tomar conta. Mas não fique, meu Deus do céu, ele me fez sofrer, quer doer de novo. Segundo, não use passagens bíblicas para causar terror. Terceiro, Deus só te chamou. E Deus colocou cada um de nós aqui com uma unção. Vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim, digam o resto. Eu não vim, o quê? O que Jesus disse para eles? Eu não vim destruir almas. Eu não vim matar vidas. Eu vim dar vidas. Primeira Timóteo 1,15. Lucas 19,10. Jesus fez questão de ir na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação, porque este era, e o Filho do Homem veio buscar e salvar. Olhe para mim aqui agora para me encerrar. A unção que Deus te deu é a unção para dar vida, é a unção para restaurar. Deixa um membro na cidade dizer: depois que esse pastor chegou aqui, eu não valia nada, mas Jesus usou ele. Tem 10 que fala da gente, mas tem 40
que vê a vida que Deus colocou em você sendo partilhada com outros. Fique de pé. É na unção divina que você passa por cima, e aonde você chega, você canta, você prega, e Deus faz um milagre. É na unção divina. Quem sabe? Cadê, qual é o tom que tu está dando aí, irmão? Deixa eu ver um sol. Está muito alto, coloca o dó maior para me ver. É na unção divina. Quem sabe? Cadê a irmã? Quem é que sabe? Puxa aí. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você prega, faz um milagre. É na unção divina. E a cadeia é na unção, é na unção. É na unção, É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Escute aqui, pastores. Escute aqui, obreiros. Eu sei que eu estou falando com homem de Deus, com mulheres de Deus. Deus colocou uma unção em cada um dos senhores aqui. Não jogue essa unção fora. Não canalize ela como Saul, Davi e Sansão. Deixe essa unção na cidade, através da tua vida, impactar pessoas, bairros, vidas. Quando você entrar para fazer um ato fúnebre, alguém vai olhar e vai dizer: esse pastor é de Deus. Vai no mercado comprar a carnezinha, esse pastor é um homem de Deus. Passa em um local, esse pastor, meu filho estava acabado, ele visitou e Jesus restaurou a vida do meu filho. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. É na unção divina que você passa por cima do inimigo, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você prega. Se levantar, mesmo que esteja sofrendo, Deus manda o anjo forte, a cadeia. É na unção, é na unção, Dá poder, é na unção, é na unção. aprende a vencer. Quem é ungido nunca é vencido. Em nome de Jesus Você está ungido. É na unção, é na unção. que se encontra poder. É na unção, é na unção. Se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Querido Deus, aleluia. Aqui nós temos homens ungidos, Senhor. Às vezes rejeitado, às vezes criticado, mas, Senhor, que eles saibam que o Senhor os chamou para uma missão especial. Senhor Deus, quem veio aqui achando que já perdeu esta unção, quem veio aqui achando que seu ministério não tem tanto brilho, que todos saibam agora, Senhor, que aonde este homem está, essa mulher está, escolhido por Ti, esta família, vão fazer a diferença, porque a unção de Deus está sobre a vida do Teu filho. Senhor, levanta cada pastor aqui, tira a tristeza, se há um sentimento de que ele acha que não é ninguém, que é desprezado, que não é visto, que o Senhor renove o seu ministério agora. E o Senhor te diz nesse momento:
a minha unção está sobre a tua vida, filho. Se todos te abandonarem, mas o Senhor Deus está contigo, e você vai fazer a diferença, porque a unção de Deus está sobre você. Deus abençoe cada pastor, abençoe cada líder aqui, que a unção sobre cada um seja para salvar, seja para levantar, seja para dar vida, não para matar. Que os textos bíblicos citados sejam para fortalecer a fé e trazer santidade. Levanta cada vez mais teus filhos, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu pastor que está ao seu lado e diga: a unção de Deus está sobre você. Deus abençoe.